Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto um padre atleta. Ele é jogador de voleibol, ele é formado em filosofia, teologia, em comunicação social. Seja muito bem-vindo, Padre Jean Carlos Medeiros de Oliveira. Eu que agradeço o carinho, o convite. Obrigado pela acolhida. Nós que agradecemos a tua presença, Padre. E agradecemos também a Érica Coimbra. Érica Coimbra, uma amiga. Indicação da lista de bronze em Sydney, né? No voleibol. É uma referência de voleibol, eu não diria só no Brasil, mas no mundo. Jogou muita bola. A gente tem uma discussão, né? Porque hoje o Master tá em alta e aí a gente fica, vamos colocar assim, assediando ela para voltar pro Master. Sim, mas ela é resistente. Ainda joga, né? Ela fala que não tem joelho. Muitas lesões, né? Alto rendimento, né? Ele exige muito do corpo, né? E depois eu acho que fica uma conta para pagar. É verdade. Padre, vamos começar um pouco pela tua história, pelas tuas origens, tua trajetória religiosa, esportiva. Okay. Conta os teus caminhos do ouro pra gente. Olha, eu venho de uma família bastante católica. Eu conheci... Eu posso dizer que eu fiz a minha experiência do Cristo através da catequese, com 9 anos de idade. Mas era mais por força da tradição e por formação familiar. Não concluí, no primeiro momento, a catequese, porque depois eu conheci o voleibol, e aí eu migrei pro voleibol, mas eu tinha alguma coisa consagrado com igreja católica, com paróquia ali. Toda vez que eu passava na frente de uma igreja, então aquilo me tocava de alguma maneira. Eu jogava na escola, daí depois eu conheci o voleibol de rua, os jogos municipais, né? Quando o município ele fomenta o esporte, é bem interessante. Aí depois disso eu conheci a federação, aí fiquei dos 12 até os 17 na federação. Eu dei uma sumida do voleibol, mas... Aliás, eu dei uma sumida da igreja nesse sentido, não do voleibol. Aí teve um advento chamado Renovação Carismática na Igreja Católica. E aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei a frequentar e aquilo ardeu meu coração. E aí, eu comecei a perceber que eu estava faltando em treino para ir na missa. Eu falei, alguma coisa tá estranha aqui, né? E aí eu fiz uma experiência, um retiro chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E aí eu já tinha uma bolsa para fazer o curso de Educação Física, porque eu estava terminando o ensino médio ali. E aí, se eu entrasse num seminário, que aí era a experiência vocacional que eu iria fazer, eu teria que fazer filosofia. Eu falei, mas trocar de educação física para filosofia é muito radical, né? E aí eu paguei para ver, né? E aí estou aqui. Fiz filosofia, teologia, comunicação social. Eu achei que eu teria que parar com o esportes, né? Na verdade, eu acho que não. São ciclos. Hoje eu entendo que no primeiro momento... eu tive algumas escolas, né? Então, minha primeira escola foi família, a segunda, educação, a terceira, religião, ou eu posso colocar a terceira aqui, o voleibol, o esporte, e a quarta, a religião. Então, eu sou fruto de todas essas estruturas, né? De todas essas escolas. Depois de ordenado, né? Depois do tempo de formação sacerdotal, e aí eu me reconectei com o voleibol de maneira mais competitiva. Eu achei que não dava mais, né? Não tinha mais energia nem físico para isso, mas não, tinha muito espaço ainda no voleibol amador, e aí me condicionei, me preparei, e eu gostei do que eu vi, né, no meu voleibol. Não é o carro-chefe, né, a minha prioridade é o ministério, a minha vocação, mas eu percebi que dava para conciliar. Legal. Então você jogou federado nas categorias de base por qual clube? Primeiro foi com o Silvio Forte, Esporte Clube Pinheiros, depois eu concluí no Centro Olímpico. Que legal. Centro Olímpico era Padote, o Pinheiros tinha um patrocinador chamado Tensor Pinheiros, muitos anos, né? Meu professor ainda está lá, o Silvio Forte está lá há 40 anos no Clube Pinheiros. Depois, Centro Olímpico tinha um patrocinador chamado... o Tensor era do Pinheiros e no Centro Olímpico era o
Padotti, professor Rafael. O Silvio Forte, eu encontro com ele até hoje. Ele é bem religioso, bem católico. Legal. O Rafael, eu tento encontrá-lo nas redes sociais. É curioso, né? Como o educador, o professor marca a vida da gente, a formação da gente. Ah, sim, marca bastante mesmo, né? Padre, sua posição, qual era no voleibol? Nas categorias de base, eu comecei como levantador. Geralmente eu não falo isso porque eu era muito ruim. O toque era ruim. Mas criança, ela começa com recriação. Aí depois é a iniciação. Então você não tem uma posição definida. Você está ali no processo vocacional, né? Que é justamente o discernimento da posição do atleta. Por todas, né? Exatamente. Aí eu saltava bastante, né? Aí eu lembro que o Silvio Forte, de uma peneira muito forte no Clube Pinheiros. E era um outro sistema de voleibol, não era o sistema de voleibol moderno que nós temos hoje. Ele dizia assim, olha, você é muito baixo, mas você faz uma boa cozinha, né? Você passa bem, você defende bem, né? Só que eu não tinha essa posição de líbero. Então você pode ser, aqui, mesmo sendo base, um ponteirinho de composição, você vai passar e atacar, mas você tem que passar mais que o time, porque nós passávamos com 2 ponteiros. E você não pode engordar porque você é muito pequeno. E aí você acredita que isso ficou até hoje eu tenho que fazer dieta. E aí eu não perder performance. Então, é porque ele falou, você tem que saltar, senão eu não consigo ficar com você, né? Eu vou ficar com você, mas tem 10 lá fora querendo entrar. Mas qual a tua altura, padre? 1,70. 1,70. Aí eu saltava bastante. E aí, depois do seminário, voltei, já era master, né? Ficou uma janela bem grande. Aí no Pinheiros, hoje, o professor Ferrugem. No São Paulo, hoje, o professor Ferrugem. Fui para minha posição de origem, que era ponteiro. Levantador, eu defendo que tem que ser craque. Líbero e levantador tem que ser craque, tem que ser talentoso, tem que ter o dom ali, ou tem que ser... O toque tem que ser muito refinado, né? Eu defendo que levantador tem que ter toque veludado, né? E tem que ser cara treinado. Se não tem essa vocação, esse dom, ele tem que ser muito treinado para aquilo ali. E aí eu fui para a ponta, mas estava bem competitivo, de novo, né? Como na vida, né? Sempre muito disputado, nada de graça, a galera grande, a galera muito forte. E aí o Ferrugem, que é o professor Rubens, me fez uma proposta. Falou, olha, vai para a posição de oposto, que aí eu fico com você. Na posição de oposto, você baixo para a ponta. E no começo, claro, o novo, né? A gente tem muita resistência, né? Mas saída... É outro jogo, né? Saída é outro jogo. E é muito difícil. A abertura é outra, a passada de perna é outra, o ângulo é outro. E aí, mas era isso ou nada. Aí eu fui para ficar batendo bola no São Paulo. E eu achava assim que depois dos 35, 40, você não tem mais nada para aprender no voleibol. E, cara, tem. Sempre tem, né? Muito, muito. Aprendi demais, aprendo demais. E aí ele me ensinou, né, depois dos 40 anos, a fazer o oposto. E aí hoje eu defendo que é uma posição maravilhosa, porque trabalha pouco, no bom sentido. Eu falo isso, os opostos do alto rendimento, eles ficam bravos. É porque você não tem a obrigatoriedade de passar como tem o ponteiro. Então, você tem mais a obrigatoriedade de derrubar a bola. Então, eu falo assim que ponteiro, ele é meio CLT, sabe? É a bola de segurança, né? Não, o ponteiro trabalha muito. Trabalha, O oposto é uma posição mais confortável. Entendi. Comparando com o ponteiro. Hoje você joga no São Paulo Master, Jogo. Enquanto não tiver corte, eu tô lá. Ótimo. E como é jogar voleibol de batina? Então, você sabe que essa é uma questão, acho que eu preciso desconstruir. Eu não jogo voleibol de batina. Às vezes, eu vou em muito jogo. Eu vou em campeonato, eu vou prestigiar. Eu tenho uma escola de voleibol, que é a escola piano. E aí, a batina tem 33 botões. Então, não tem um porquê eu tirar a batina para ir assistir um jogo, eu tirar a batina para ir visitar a escola que fica atrás da igreja. E aí, depois eu tenho que voltar para atender confissão, para fazer direção espiritual, para desenvolver meu trabalho pastoral. E eu ando de batina, porque eu sou padre, eu cumpro o expediente. Então, não tem, eu vou ver voleibol, tira a batina. Não, a batina não é só algo exclusivo para dentro da igreja. Então, quando eu vou em um ginásio assistir um jogo e alguém chama para fazer um ataque e defesa, o ataque e defesa dá para fazer de batina. Pelo hábito, né? Não é trocadilho, mas
pelo hábito da prática, eu consigo fazer de boaça o ataque e defesa, um toque, uma manchete de batina. Às vezes, em uma brincadeira, em uma resenha, aí, dependendo da batina, se for uma batina de inverno como essa, ela é um pouco mais curta, então não tem perigo de tropeço. Então, dá até para fazer um ataque de rede, mas 1 ou 2 bolinhas. Agora, um coletivo, um jogo oficial, não. Ah, entendi. Não. É que eu já vi vários vídeos seus de batina, atacando, defendendo. Resenha, pura resenha. Ah, tá. É. Agora, um jogo propriamente, uma competição, você não tem a obrigação. Não, nem gosto. Eu Entendi. gosto, se for para treinar, eu gosto do uniforme, do jogo. Eu tenho um compromisso, uma curiosidade, né? Eu não coloco shorts. Isso você vai perceber, né? Não coloco shorts. Eu jogo de calça, né? Calça apropriada, uniforme. Mas eu sou fominha, eu quero jogar, eu quero dar na bola, então eu não vou de batina pro jogo, não. E como é que os colegas te veem da igreja, os outros padres? Eu tenho vários públicos, assim. Eu tenho a minha geração, então a galera com quem eu iniciei o voleibol, para eles é muito curioso, porque eu era muito competitivo. E aí eles testemunharem, né, essa conversão, essa transição, para eles é meio curioso, assim, é novo para eles. Para quem já me conheceu, padre, é super natural, super normal, porque eu fui fazendo um outro ciclo de amizades, né? Então é interessante. E o voleibol veio primeiro, né? Ele veio primeiro. Mas aí cada uma das escolas é um nicho, é um público, né? A minha geração de infância, que hoje são casados, têm filhos, alguns atletas, né? Outros já estão entrando aí numa outra fase da vida, que é ser avô. Então, eles ainda têm dificuldade de falar, nossa, você era afogado jogando voleibol, né? E hoje não, é de boa. Para mim, o voleibol é saúde mental, é entretenimento, é recreação. É nessa vibe que eu vou no voleibol. Na igreja, eu tenho a minha comunidade tem uma facilidade, porque ela me conheceu atleta padre, né? E eu coloco essa pilha neles, né? Ser humano, cabeça, corpo e espírito. Tem que praticar o esporte. Não dá para... A igreja, ela trabalha muito a questão intelectual, né? E por um período ela esqueceu da questão física, né? E o meu corpo é o meu sagrado, é o meu templo. Então não dá para eu trabalhar muito uma área da minha vida, como descuidar de outra, né? A cultural, a intelectual, a espiritual e abandonar o corpo. Então eu acredito muito nessa tríade, cabeça, corpo e espírito. E provoco minha comunidade a fazer essa experiência. Legal. O Padre Marcelo é outro exemplo também, né, de padres que praticam atividade física. Ele é formado em educação. Marcelo Rossi. Sim, uma das suas formações é educação física. E ele foi fisiculturista, né? Eu acredito que não, ele tem um porte, né? Sim. Eu acho que se treinar um pouquinho mais, sobe os palcos ali, viu? Não, ele tem a formação como educação física, até onde eu sei. Sempre foi apaixonado também pelo esporte. Você se conhece? Eu conheço. Ele é de outra geração, mas eu conheço ele é da Diocese de Santo Amaro de missas. A gente se encontra em missas. E ele, por força da agenda, então a agenda da igreja, ela te puxa 200%. E aí ele teve uma depressão, né? Eu falo isso porque ficou público, né? E aí é uma outra questão, uma outra colaboração do esporte, né? Então ele emagreceu muito, né? Ficou muito ferido pela depressão, vamos colocar assim. Ela judiou muito dele. E entre as muitas ferramentas de cura, a psicologia, a psiquiatria, ao esporte, né? E aí devolveu o ministério, a saúde, eu vou dizer assim, a vida para ele é um outro padre. E a gente vê hoje o brilho no olho, né? A vontade de vida e um ministério assim muito frutuoso. Legal. Ele foi o primeiro a levantar essa bandeira, né? De atividade física, exercício. Acho que como pessoa pública no Brasil, sim. Mas dentro da igreja, né? Porque existe muita restrição, muita censura. Já teve. Eu vou fazer 19 anos de padre. Então, há 20 anos atrás, um padre dentro da academia era vaidade, né? Hoje não. Hoje, acho que o movimento é o contrário, né? O padre tem que ir para a academia, ele tem que ir para a atividade física. É sinônimo de saúde, né? Então, a gente teve uma grande evolução aí. E o padre...
eu entendo que o padre é um formador de opinião, numa comunidade, é uma liderança que influencia. Então, ele tem esse bom hábito da corrida, da natação, da musculação, do futebol e do voleibol. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, é que a gente trabalha muito, né, insisto nisso, a questão cultural, intelectual e espiritual. Mas e o corpo? Em que lugar a gente coloca ali? Né? Então, acho que é papel do formador de opinião, no nosso caso, padre, também fomentar a prática do esporte, visando, né, nessa questão da qualidade de vida, na saúde. Legal, padre. Parabéns. Estamos juntos. Obrigado. A gente vai entrar no primeiro quadro do nosso programa, que é o Conta Comigo. Ok. Vamos falar um pouquinho do teu projeto de voleibol na igreja? Ok, perfeito. Então, como eu disse, eu entendo que eu me considero privilegiado. Eu sou filho de um casamento de 50 anos. Esse mês de outubro, meus pais celebram 50 anos. Então, eu tive essa grande estrutura, essa grande escola chamada família. Segundo momento, eu tive a oportunidade da educação, da formação cultural e intelectual. Depois eu tive o esporte. O voleibol foi fundamental na minha vida. Eu era uma criança mais resiliente, uma criança tímida, com dificuldade de comunicação. E o esporte que me escolheu, né, eu costumo dizer que o voleibol que me escolheu, não foi eu que escolhi o voleibol, é um esporte coletivo. Então, é um esporte onde você precisa se comunicar. Ainda mais ajudou muito a se sociabilizar? Muito, porque na posição... na função de atacante, você tem que se comunicar com o levantador, senão você não ataca, né? Então, você tem que ter uma boa comunicação. Uma outra contribuição do esporte foi a liderança. Você tem que liderar um grupo ali, né? Você tem que pegar as rédeas. Então, são talentos ou dons, né, que o ser humano tem e que precisam ser fomentados. Então, o esporte ele foi fomentando isso dentro de mim. Num outro momento, eu tenho a outra estrutura que é a igreja. O tempo passou, né? Me considero um cidadão super privilegiado, né? Super bem-sucedido, muito, muito agradecido pelo dom da minha vida e pelo que a vida me proporcionou ter chegado até aqui. Aos 48 anos de idade, eu olho para trás, então a minha oração é de ação de graças. Só que eu me questionava, né? Eu acho que eu preciso devolver isso, né? Não posso ser o único a ter essa oportunidade ou estes privilégios, por que não oportunizar isso para outros, né? E como devolver isso para a sociedade, para a comunidade? E aí veio o sonho de criar uma escola de voleibol. Tenho alguns amigos do voleibol, do alto rendimento, do amador, mas tem uma amiga que eu gosto muito, sempre me identifiquei muito com a carreira dela, que era a Cida. Ela jogou na Espanha, jogou na Itália, jogou na Suíça e alguns clubes aqui no Brasil. E aí ela aposentou, né? Ela encerrou a carreira e eu já entendia que o esporte ele não se dá só nas 4 linhas, né? A gente pode desenvolver, criar, fazer esporte de várias maneiras, inclusive na gestão. E aí eu precisava de uma gestora e eu não queria que fosse só um administrador, né? Que é o ideal. Eu queria que fosse um atleta, um gestor que tivesse a experiência do atleta, né? E de preferência do alto rendimento. Então, eu fiz a proposta para a Cida. Então, nós criamos em 2018 a Escola de Voleibol Piano e Piano. E o nome é muito curioso, né? Porque a gente foi sonhando muito, desenhando muito, rascunhando muito, e não tinha um nome para o projeto. E como ela morou na Suíça, então, às vezes, ela soltava algumas frases em italiano. E em uma das nossas reuniões, ela falava, padre, calma, né? Calma, vamos devagar. Piano, piano, se arriva lantano. Aí, como? Ela falou, piano, piano, se arriva lantano. Devagar, devagar, você chega lá. Eu falei, esse é o nome. Porque a gente não forma um ser humano, né, em menos de 20 anos. Você não forma um cidadão em menos de 20 anos, né? Não sei se os senhores têm filhos, né? Mas é um compromisso aí para, no mínimo, 20 anos, né? Você educar um filho. A gente não forma um atleta de alto rendimento em menos de 20 anos. Então, eu falei, o nome tem que ser esse. Eu acho que o nome tem que ter um sentido, né? Com o nosso propósito. E aí nós criamos a Piano Piano. Tinha uma escola, né, atrás da igreja, que é o Valo Velho, o último bairro da Zona Sul de São Paulo. Essa escola era uma biqueira, era um lugar de tráfico, né? E eu tinha um propósito de não mexer com tráfico em comunidade, religiosamente não.
Mas ali veio a inspiração muito forte, religiosamente não, mas por que não com o esporte? A bola é o instrumento mais democrático que existe no mundo e todo mundo ama. Por que ao invés de entrar com a Bíblia, não entra com a bola? E aí nós entramos, né, a comunidade, ela tinha uma aceitação, um respeito, né, uma aceitação, e a proposta era melhorar aquele equipamento e devolver para a comunidade do Valo Velho. E hoje nós estamos com 200 atletas. Nossa, né? parabéns. Mas a gente tem um conflito, tá? Nem tudo são flores, né? Eu falo, olha, eu fico em formar cidadão, né? Pedagogos, psicólogos, médicos, advogados, gente de bem, né? E ela quer formar alto rendimento. Eu falei, não vamos formar atleta de alto rendimento, não, que isso dá muito trabalho. Mas aí vem, cara, né? No meio de 200, vem uma menina de 1,93. Nossa! Vem um menino de 2,2. Uau. Eu falei, gente, o que a gente faz com essa molecada? Encaminha. E como ela atuou muito nesse cenário do alto rendimento, das federações, tem uma carteira de relacionamento bem pertinente, então ela encaminha para a base do São Paulo, pro Minas, pro São Caetano, e vai dando certo, pro SESI. O próprio Centro Olímpico, né? O Centro Olímpico, que é o professor Maeda também, a gente encaminha também, e tem dado certo. Aí eu falo, olha, Piano é um equipamento, mais um equipamento que tem essa intenção de colaborar na cidade de São Paulo. Acho que a gente está devolvendo. Parabéns, padre. Bela iniciativa. Muito legal. Obrigado. Faixa etária do teu projeto? 5 anos. 5 anos a criança já consegue recriar. E a ideia, né, uma das intenções também, né, os pais, eles vêm, nos parabenizam, né, outras lideranças também, lideranças políticas, lideranças do esporte. Nossa, que projeto legal, né, para tirar a criançada da rua. A gente está no ano 2025. Que rua? Que criança que está na rua, né? Então, nunca nem passou na minha cabeça em tirar a criança da rua, porque é uma geração que... Eu joguei voleibol na rua, eu estava na rua. Tivemos a oportunidade, né, de rua. De brincar na rua, né? Eu sou moleque de rua, né? Essa geração não, ela está na tecnologia, ela está no celular, né? Então, a ideia era apresentar o movimento, era apresentar o esporte. Não que a tecnologia seja ruim, né? Quem sou eu? Eu acho que ela é incrível, né? Mas dentro de um equilíbrio, conhecer outras coisas incríveis, como além do celular e da tecnologia. Então, era tirar ali 1h30, 2 horas do celular e não da rua. E a criança com 5 anos, ela já está no celular. Então, a gente nós abaixamos a categoria, trouxemos o professor Ferrugem, meu professor de São Paulo. Então, ele tem toda a metodologia, toda a pedagogia para... Não deve ser um mini voleibol? É uma recreação. Mas a criança se conecta. É uma recreação séria. Entendi. É uma recreação com horário e com monitor. Né? Então, a criança... E tem a intenção de desenvolvimento. Hoje nós temos a metodologia. Então, daqui a pouco ela vai migrar para a iniciação. Né? E aí a coisa vai ficando interessante. A brincadeira vai ficando um pouco mais séria. Legal. E até que idade? Nós temos... Não tem uma idade. Se aparecer um menino de 22 anos. Nós estávamos com um grupo da melhor idade, nós chamamos de núcleo de convivência do idoso. Eu tinha idoso de 60 a 75 anos, né? Mas todo mundo jogando junto? Não, tá. não. Dá uma separada. Na recreação ainda... não tem um porquê separar, a gente deixa o misto. Mas à medida que vão subir nas categorias, vai afunilando. Legal. Padre, a gente vai para o próximo quadro do nosso programa agora, que é o Investe em Mim. Tá. A gente fala das empresas parceiras aí do esporte. Quem que apoia o teu projeto, quem patrocina vocês, quem que ajuda... Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, né, foi um dos primeiros a abraçar a ideia, o projeto. O hoje deputado estadual Donato, né, foi uma liderança política também da Zona Sul que abraçou o projeto. Uma das primeiras empresas, a NetZoom, que é uma empresa de internet local, que faz um trabalho super legal na comunidade. Eles têm um projeto que eu gosto muito, é Wi-Fi da Quebrada, né? E eles oferecem o Wi-Fi de graça para a comunidade, né? E é o Rafael, o CEO, assim, e ele gosta desse tipo de projeto. Aí, na sequência, veio o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que é uma faculdade da Zona Sul de São Paulo também, o Marcos Vinícius. É uma faculdade que tem esse olhar, ela é muito esportiva, ela tem esse olhar para o esporte, ajuda a fomentar o esporte.
E aí, esse ano veio o Bragança, né? O Felipe Bragança, que é o dono da Integral Médica. E aí, ele está no alto rendimento, e aí ele teve esse olhar, essa sensibilidade, né, para o voleibol, para as crianças, para os adolescentes. Nós temos esses parceiros. Hoje a gente conversa com a cidade de Itapecerica da Serra, né? A gente tem proposta de ampliar para a cidade de Itapecerica da Serra. A gente está conversando, né, vendo logística, vendo se a gente tem perna. O prefeito Corsini, o vice-prefeito Alan Dias e o secretário de esporte, o Miro. A gente está numa conversa bem interessante. Que é próximo, né? É divisa, então. É isso. O Valo Velho ele é desafiador porque ele está numa divisa. São Paulo, Embu das Artes e Itapecerica. E eu estou bem no meio da divisa. Então, eu tenho atletas de Embu das Artes, eu tenho atleta de São Paulo e eu tenho atleta de Itapecerica. E, modéstia à parte, o time é bom. A Cida é muito boa, o Ferrugem é muito bom, o Lucas, a Fabiana. São ex-atletas de voleibol. E aí, ao longo da carreira, eles estudaram, se prepararam para administrar, para gerir. Então, eles agregam a experiência, a prática do voleibol com o conhecimento teórico. Então, o time é bom e aí você consegue ver com muita amplitude o resultado. Legal. E os talentos já estão sendo distribuídos aí? Hoje nós estamos com atletas no São Paulo, categoria de base. Uma menina, ela veio para São Caetano e de São Caetano ela foi para o Minas. E nós estamos com um atleta, ele foi para Mogi, para Federação, né? Eu tinha um pouco de resistência, né? Como eu vim dessa escola do voleibol, e aí as pessoas sonham em ser atleta, sonham com alto rendimento, sonham em viver do esporte, e eu acho o esporte, a mão dele é pesada, né? Então eu tenho muito esse cuidado de não vender sonhos, de não iludir a criança, o adolescente, de não iludir a família. O seu filho vai viver de esporte, ele tem potencial para ser um atleta de alto rendimento. Não é o suficiente só ter 2,2, não é o suficiente só ter 1,93, né? Esse é um dos requisitos, né? Então, estatura, né? É fundamental, né? Talvez seja o primeiro, mas não é o único. Então, eu tenho muito zelo, muito cuidado de não vender sonhos, né? Eu acredito que, infelizmente, né, eu sou bastante racional. Eu gosto de um lugar de segurança que é a educação, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda não está preparado para essa conversa. Enxergar o esporte como profissão. Acho que a gente vai precisar de uns 20, 30 anos ainda para isso. Não é tão simples. Então, para os meus atletas, o esporte como profissão, ele é plano B, ele não é plano A. Plano A é educação. Tá certíssimo. Vou falar um pouquinho agora do Catholic Games, né? A primeira edição dessa competição. Sim. Que o senhor foi um dos precursores, né? Juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes. Isso. Rogério Lins, que é o ex-prefeito de Osasco por 2 mandatos, ele idealizou esse projeto. Ele me achou na internet, né? A internet virou ferramenta de trabalho, né? Sim. Network, ferramenta de trabalho. Então, ele achou algum vídeo jogando voleibol na internet, me chamou no direct, falou, vamos conversar. Falei, bora. Network é sempre muito bom, né? Então, vamos conversar. Ele me apresentou o projeto, falou que se nós idealizássemos um projeto de voleibol pela Igreja Católica. Falei, nunca teve, né? É difícil. Nós, padres, somos extremamente complexos, né? Nós temos superiores, somos uma igreja hierárquica. Somos muito. Se a gente for falar da capital, nós estávamos falando aqui de Arquidiocese de São Paulo, que tem 6 regiões episcopais, mas as outras dioceses do entorno. Deixa eu ver se eu lembro todas. Guarulhos, São Miguel, Osasco, Campo Limpo, Santo Amaro, Santo André. Como é que a gente consegue colocar, vamos colocar assim, 6 regiões episcopais, mais 6 dioceses. Então, essas 12 estruturas praticando voleibol e futebol. E a secretaria da maior metrópole do mundo, né? Que é São Paulo, uma das maiores. Então, ela tem pernas para isso. E aí nós chamamos os padres que têm esse olhar para o esporte. Cada diocese tem um padre responsável pela pastoral da juventude. Então, nós
focamos nesses caras, chamamos eles. Então você não está sozinho, tem outros padres que investem Não, tem uns também, caras né? incríveis na diocese. Tem muito padre jovem, muito padre Que também empreendedor. jogam? Alguns jogam futebol, outros jogam vôlei, outros estão na academia, estão na musculação. Mas a gente enxerga o esporte como ferramenta de evangelização também. Que legal. E estão ali na Pastoral da Juventude. Fizemos inúmeras reuniões ali no Centro Olímpico, na Secretaria de Esportes, até chegar ao O Católico Rogério Game. hoje é secretário de esportes, Hoje ele né? é secretário. Mas ele foi prefeito de Osasco, Foi né? 2 mandatos, prefeito de Osasco. Cara jovem, atleta, visionário, empreendedor. Então ele enxergou aquilo que ninguém enxergou. O cara super ousado. Eu gosto muito, muito dele. Eu gosto desse olhar dele, assim, dessa ousadia. E ele tem uma paixão pro esporte, tá? Ele é muito esportivo também, né? E aí nasceu, a gente tinha a demanda. Quando nós fizemos ali a junção das 12 dioceses, vamos colocar assim, nós estávamos com aproximadamente 700 atletas da Igreja Católica. Nossa. O voleibol masculino e feminino e o futebol masculino e feminino. Que legal. E por que o nome em inglês? Catholic Games e não Jogos Católicos? Na Arquidiocese de São Paulo, nós temos um bispo que ele é assessor da pastoral da juventude. E aí, como nós somos uma instituição hierárquica, então a gente achou por bem, né? A gente tem juízo, então consultar um superior, né? E aí a gente fez a consulta, e aí perceba, um bispo ter esse olhar, né? Juvenil, né? Game, jogos, a molecada tá conectada. Nós tínhamos outros nomes, Champions, né? Ou Copa, né? E aí o bispo foi lá e superou todos nós, os padres mais jovens. E aí foi o bispo que batizou. Legal, e a molecada entendeu bem, né? Ah, foi rápido. Foi rápido. Fizemos seletivas nas respectivas dioceses, e aí quem está fora dos nossos muros, né, tem uma visão assim, muito equivocada sobre nós. Não, então são jovens da comunidade católica, da paróquia São Francisco de Assis, que vai jogar futebol. Então vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, perdão por este gol que lhe causa. Não. Né? O chicote estrala, a molecada quer ganhar. Extremamente competitivo. Uniforme, torcida organizada. Nossa, a molecada foi para cima. Na minha diocese, que é a Diocese de Campo Limpo, então o campeão do nosso diocesano, então ele representava a Diocese de Campo Limpo no interdiocesano, porque aí tomou uma proporção bem grande, virou o interdiocesano. E aí os jogos foram espalhados, a abertura foi no Pacaembu, Mercado Livre Pacaembu, e mais alguns equipamentos da Prefeitura de São Paulo. O que a ideia foi ótima para as comunidades católicas conhecerem os equipamentos, os ginásios da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Legal. A Prefeitura colocou ônibus à disposição das paróquias, então o ônibus ia buscar os jovens na paróquia e depois devolvia. Tinha lanche, né? E tinha estrutura, tinha água, tinha lanche, tinha a condução. As dioceses se organizaram com uniforme, foi lindo de ver. Quantos atletas somando? Inscrição, chegou um momento até onde eu estava acompanhando, aproximadamente 700. Nossa Senhora. Tinha mais atleta que gente. Que legal, teve bastante adesão então, né? E quem foi campeão? No voleibol? A Cíntia vai ter que me ajudar. Santo Amaro. Masculino, eu sei que foi Santo Amaro. Voleibol masculino. Cíntia, você lembra os nomes? Voleibol feminino foi quem? José Santo Amaro também, masculino e feminino. Futebol masculino, Osasco? Santo Amaro foi campeão em tudo. Uau. É uma diocese muito esportiva, muito juvenil e tem muito fomento. Então, eu acredito que aquilo que você incentiva, aquilo que você planta, aquilo que você provoca, o resultado vem. E ano que vem? Tem a segunda edição? Estamos conversando, então. A gente pecou, né, no regulamento ali, né, era um projeto piloto, então a gente pecou. Nós temos um documento, que é o documento da CNBB, que defende que o jovem, ele é de 15 a 29 anos, né? Então, esse documento da igreja entende o ser humano enquanto jovem de 15 a 29 anos. Nós nos embasamos no documento da CNBB. E ali, como atleta, né, eu acabei não me atentando a isso. Quando você pega uma competição de voleibol, não dá para você colocar um atleta de 15 anos com de 29. Vai ter uma disparidade ali. Exatamente. Então, a gente pensa, né, para Catholic Game 2026... Nivelar, né? Nivelar. De 15 a 21,
né, o sub-21 nas modalidades e acima do 21 aí categoria livre masculino e feminino. E aí de 700 atletas acredito que se inscreve um pouco mais. Legal. Inclusive o padre. Parabéns, padre. Linda iniciativa. Espero que tenha a segunda edição em 2026 dos Catholic A gente Games, também. né? Vamos pro Toca o Hino agora? Bora. Nesse quadro a gente homenageia uma lenda do esporte, do voleibol. Quem é o cara para você do vôlei? Pode ser qualquer geração? Qualquer geração, qualquer atleta, homem, mulher. Um só? Só vale um. Talmo. Talmo? O Talmo. Levantador? O Talmo. Eu gosto ele é um cara que tem liderança e ao mesmo tempo tem uma resiliência assim que é extremamente profunda e aí coloca para um lugar de maturidade e ele tem um olhar assim, o olhar dele, ele enxerga o esporte, o nosso esporte, o esporte de um modo geral, mas eu vou dar destaque ao voleibol. Ele enxerga o voleibol assim ele coloca o voleibol no pódio assim, um lugar de nobreza. É um cara muito agradecido ao voleibol também. Então, eu colocaria eu daria destaque ao Talmo pelo ser humano que ele foi campeão se tornou. olímpico também, não foi? Foi. Acho que em 92. Jogou com o Maurício, não é? Maurício, jogou com Tandy, jogou com Paulão. Negrão, Giovani. Com Carlão, Giovani, o Negrão. Negrão que hoje é técnico. Tô gostando de ver o Negrão, né, como técnico. Mas o Talmo eu acho que ele é uma inspiração. Um exemplo. Ele é um exemplo. É um ser humano lindo esse cara. Ele é incrível. O Maurício não dava muita oportunidade para ele, porque era outro gênio do esporte também. Então, e aí que entra a resiliência, né? O Maurício é um craque, eles são super amigos. Mas aí entra a resiliência, assim, né? Eu saber o que eu tenho, o que eu não tenho, eu saber o meu tamanho, né? E esperar o meu momento. Né? Um cara super talentoso. É que quando eu vejo o atleta hoje com 48 anos, então eu não enxergo o atleta só dentro das 4 linhas. Hoje eu me dou o direito de enxergar o atleta na totalidade. Ética, moral, caráter. Fora de quadra também, né? Exatamente. O extra-quadra. Só o esportivo, né? Exatamente. Tem o lado mais humano também. Dentro da quadra, se ele é um colaborador, se ele colabora com o time, se ele é operário, né? Se ele entendeu a dinâmica do esporte. O esporte modernizou muito, humanamente falando, sim, né? Então, hoje eu me dou o direito de olhar para o atleta na totalidade. O esporte está fazendo bem para esse cara? Esse cara é um ser humano diferenciado, né? Porque hoje ele é um formador de opinião, né? Tem toda uma geração vindo aí, né? E esse cara vai levar toda essa geração para algum lugar. Onde eu vou colocar toda essa galera, toda essa multidão que me segue, né, que se inspira em mim, eu sou uma referência. Então, hoje, eu quero olhar para esse cara, né, na totalidade, assim. Ele é pertinente à sociedade, ele é pertinente ao esporte, qual é o legado que ele está deixando? O Talmo é esse cara. Interessante. Bela escolha. É. Vamos agora para o Aposta de Ouro, vamos falar de Los Angeles 2028. Bora lá. Promessa de medalha olímpica no voleibol masculino e feminino vai para quem? Vamos começar pelo masculino. O Brasil ganha o ouro? Tá difícil. Nossa, né? É porque assim, vai pra internet, né? Aí eu vou ser cancelado. Mentira. Eu sou muito otimista. Sou muito otimista, tanto no masculino quanto no feminino. Tem uma discussão, tem especulação, né, sobre levantador ainda, né? Então, inclusive, atletas de alto rendimento fazem apontamentos. Eu não sou especialista, eu sou um torcedor, um otimista. Eu quero acreditar no meu país. Eu acho que a gente vive ciclos, vive fases, momentos melhores, momentos piores. As últimas derrotas que nós tivemos, eu não as descarto, né? Não as descarto. Eu acho que a frustração faz parte do processo e faz parte da formação do atleta. Eu tenho dificuldade com o atleta que não sabe lidar com a frustração, porque na vida você não só ganha. Então, o cara que foi esperto... Ninguém é invencível, né? Exatamente, ninguém é invencível. O Bernardinho, eu li o livro dele,
umas 4, 5 vezes. Ele falava que é muito difícil ficar no topo, né? É um desafio chegar no topo. Se manter e lá, se né? manter no topo. Eu acho que esse é o desafio do Brasil. A gente ficou mal acostumado, né? Muito tempo no topo. Uma hora as seleções iam se preparar, se organizar para ganhar da gente e esse dia chegou. E agora a gente tem que voltar no topo, tem que percorrer esse caminho de trabalho. Eu acho que o Brasil ainda está aí brigando, tem chance sim, mexer em uma peça aqui e ali, né, rever, fazer o nosso exame de consciência, onde a gente está errando, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Acho que a gente, no masculino, a gente tropeçou. Acho que o masculino a gente ainda tem mais chance ainda que o feminino. A gente tropeçou porque o esporte nesse nível, né, no alto rendimento e o nível que está, é um pequeno ajuste que faz a diferença, tá? São detalhes, né? Não, hoje mais do que nunca. É um pequeno ajuste ali, né? Então, eu diria que sim, a gente vai para buscar medalha, sim. E vai Brasil. Sim. Boa escolha, Padre. Bom, infelizmente nosso tempo está encurtando, a gente vai para o último bloco do nosso programa, que é o momento histórico. O que mais te marcou dentro do esporte, dentro do voleibol? Você que foi atleta, federado, ainda joga? Acho que eu tenho algumas fases assim no voleibol. Primeiro, contrariar o sistema, né? Entrar na federação, não contrariando, né? Não tendo o estereótipo. Eu nunca fui um atleta alto, mas era um atleta apaixonado, esforçado. Usei a lei de Darwin ao meu favor. Não tem altura, então desenvolvi a impulsão, né? Então acho que a crença, a fé, acreditar em mim mesmo, o quanto eu quero, né? Então, para uma criança, esse autoconhecimento, essa autopercepção acho que foi a mola propulsora ali, foi o começo de tudo. Depois, de um segundo momento, poder voltar a essa prática do voleibol, essa paixão que é o voleibol master, que eu já acreditava que não dava mais, né? Eu tenho 5 cirurgias, né, por conta de voleibol. Eu vou no médico, ele pergunta se eu caí de moto, né? É muito engraçado. E voltar As depois... cirurgias aonde? Na coluna? 2 no ombro, uma no joelho, uma no tornozelo e uma no abdômen aqui, que não cicatrizava nunca, tive que dar uns pontinhos, né? Agora, hoje eu tenho hérnia de disco cervical, na lombar, faço tratamento, faço infiltração, faço fortalecimento e tenho as abençoadas condromalácias, mas tratadas ali. Isso por culpa da Vôlei... grande impulsão. Então, é uma coisa que eu imaginava assim... Muito impacto, né? Eu não tinha conhecimento da fisiologia, né? Então, eu achava que só atleta alto tinha problema, né, de lesão. O meu problema não é sair do chão, o problema eu tenho 70 quilos, é voltar para o chão. Então, 70 quilos ao longo de 30 anos no chão ali... A gravidade machuca, né? tem consequência. Então, voltar também, depois, eu acho que o ser humano ele consegue se ressignificar. Então, foi um ponto que chamou a atenção. E no alto rendimento, no profissional, eu gosto, né? Eu nunca tinha visto isso no voleibol, né, mas eu gosto daquilo que aconteceu em Brasil e Cuba, e a Mireia provocando ali, né? Márcia Fu, Márcia Ana Fu. Fu, aquilo me marcou, foi curioso. E depois... Era muita rivalidade entre elas, né? Muito. E o que elas fizeram com aquilo depois, né? O que foi feito. Eu pego as entrevistas da Virna, hoje ela é super amiga da Mireia, e elas conseguem... Que foi uma das maiores jogadoras de voleibol da história, né? E elas conseguem... Que também não era muito alta e compensava muito com a impulsão, né? A Mireia. É. Sim, uma personalidade fortíssima, uma história de vida super bonita. Mas aquilo ali que poderia ter sido o desastre do voleibol mundial, o tempo passou e elas ressignificaram, né? E hoje são amigas e conseguem dar risada daquilo ali. Me marcou muito aquilo ali. Como não fazer. Legal. Como não ser e como não fazer. Bela lembrança. Padre, infelizmente chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua presença. Queria agora te pedir tuas considerações finais. Se você quiser deixar teus contatos, tuas redes sociais, fica à vontade. O contato é o Instagram e TikTok, Padre Jean com G. Agradecer a gentileza, o carinho, a acolhida. A gente é sempre muito otimista com quem leva
a nossa paixão, que é o esporte, que é o voleibol. Então, parabéns pelo trabalho. Que Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigado, padre. Pessoal, agradeço muito pela audiência de vocês. Essa entrevista na íntegra a gente vai exibir no YouTube e no Spotify. Fiquem atentos também aos cortes no Instagram e no TikTok. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do videocast Caminhos do Ouro. Até mais.